paz do Senhor para todos. Quero trazer aqui uma palavra para a nossa edificação. Quero falar aqui a respeito sobre o ateu. O ateu são aqueles que não crêem em Deus, ok? Então, eu conversei com o ateu e ele fez algumas perguntas. Eu também fiz algumas perguntas sobre a questão quem criou o homem, ok? Na visão do ateu, já que ele não crê em Deus, então como é que ele responde à criação do homem? Nós, como cristão evangélico, nós cremos que o homem foi criado do pó da terra. Deus criou o homem, como está escrito lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E a Bíblia diz que Deus soprou na narina do homem o fôlego de vida e o homem se tornou-se alma vivente. Então Deus criou o homem do pó da terra. O ateu, ele disse assim: é mais fácil crer que o homem veio do macaco, porque o macaco tem boca, tem olho, tem mão, ele anda, de que o homem veio do pó da terra. Então eu fiz a pergunta para o ateu: ok, se aparentemente é mais fácil crer que o homem veio do macaco do que o homem veio do pó da terra, então, se o homem veio do macaco, vocês creem na evolução. Então, antes de o homem ser o macaco, de onde é que o homem veio? Evoluiu de quê? Então, o ateu, ele disse que o homem veio da evolução do peixe. Aí eu fiz a pergunta a ele: e antes do peixe, ele era o quê? Ele disse que o homem veio do pó das estrelas. Aí eu fiz a pergunta: se você acha dificuldade, crê que o homem foi criado do pó da terra, porque é mais fácil crer que o homem veio do macaco, porque o macaco tem pé, tem mão, anda, ok? Então é mais fácil que o homem veio do macaco do que o homem veio do pó da terra. E por que vocês creem agora que o homem veio do pó das estrelas? Qual é a dificuldade? O homem veio do pó das estrelas ou do pó da terra? Ok? Aí eu continuei fazendo a pergunta a ele. E a pergunta foi: e antes do pó da estrela, de onde é que o homem veio? Aí ele disse que veio do Big Bang, a uma grande explosão, ok? Aí eu disse: quem deu origem ao Big Bang? Como foi que surgiu o Big Bang? Ele disse que foi um átomo, e através daquele átomo se juntou e houve uma explosão. E aí começou a dar origem a tudo, ok? Aí eu perguntei a ele: quem foi que criou o átomo? Então ele não soube responder. Ele disse que a ciência não explica antes do átomo, só explica depois do átomo, ok? Que deu origem ao Big Bang. Eu disse a ele: então sua pergunta fica sem resposta. Porque se o seu argumento diz que o homem veio do macaco, depois veio do peixe, depois do pó da terra, depois veio do Big Bang, e você não sabe o que aconteceu antes do Big Bang, então o seu argumento fica sem resposta. Aí ele fez a pergunta: e quem foi que criou Deus? Eu respondi: Deus não foi criado, porque se Deus fosse criado, Deus seria uma criatura, mas Deus não foi criado. Deus, ele é eterno, ok? Aí ele disse assim: pois me prove a existência de Deus, me mostre Deus. Então essa é a pergunta que os ateus ele quer, que vê Deus, ok? Eu disse para ele: Deus é espírito, ok? Deus é espírito, ninguém pode ver Deus, mas eu vou mostrar a questão da existência de Deus. Deus, ele existe. A prova maior que Deus ele existe, a questão é: quem foi que criou o universo, ok? Então essa é a prova que Deus existe. Porque a lua, o sol, a terra, as estrelas, o mar, tudo foi criado. Então existe um Criador por trás de tudo isso, ok? E esse Criador, ele é super poderoso. Por quê? Porque quem criou a terra sem nenhuma coluna, o sol sem nenhuma coluna, então ele é poderoso para criar o globo terra, a lua e colocar tudo no seu devido lugar. Então ele é poderoso porque não tem nenhuma coluna, ok? E também esse Deus que criou tudo isso, que ele é poderoso, ele é super inteligente. Por quê? Porque ele criou o sol na distância da Terra. Porque se o sol se aproximasse mais da Terra, todos nós seríamos queimados. Então ele botou tudo no seu devido lugar, ok?
Por isso que ele é criador, ele é poderoso e ele é super inteligente, ok? Analisando essa questão, então só pode ser o Deus Todo-Poderoso que pode fazer todas essas coisas, entendeu? Então, Deus existe. Agora, para vocês que não creem que Deus não existe, porque vocês querem ver Deus, ok? Mostre Deus para crer. Aí a pergunta que se faz é, você viu o Big Bang? Se você não viu o Big Bang e você crê no Big Bang, então, como você crê naquilo que não viu? Ok? Agora, para nós cremos sem ver Deus por causa da criação e também por causa da sua palavra. A palavra de Deus nos revela. E tem outra coisa. A pergunta que se faz é, o vento existe? Sim. Agora você vê o vento? Não, ok? Mas você sente o vento. Por isso que você diz que o vento existe. Você vê o vento soprando, ok? Assim também nós cremos que Deus existe, porque nós sentimos a sua presença, porque nós temos experiência com Cristo, experiência com Deus. Quando a pessoa aceita Cristo como único e suficiente Salvador, passamos a ter essa experiência. Cada um de nós tem uma experiência com Deus, ok? Mas analisando essa questão, o que a Bíblia diz a respeito daquele que não crê? Está lá em João capítulo 3, versículo 16, diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então, para ter a vida eterna, tem que crer. Para os ateus que não creem em Cristo, não creem em Deus, então ele não pode ter a vida eterna, porque não crê. Só que a questão é, o versículo 17 e o 18 fala de justiça. Deus, ele é amor? É, mas fala de justiça. Veja o 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Já está condenado, está no presente, ok? Mas enquanto tem vida, tem esperança. Se um dia você abrir o seu coração e crer em Cristo, pedir perdão, Jesus está pronto para perdoar. Deus salva todo tipo de pessoa, ladrão, prostituto, mentiroso, assassino. Jesus veio para salvar. Ateu, Jesus veio para lhe salvar. Porque Deus amou o mundo, significa Deus amou cada pessoa, cada ser humano. Agora significa que o amor de Deus não significa que Deus concorda com o seu pecado. Então o homem tem que se arrepender dos seus pecados para ter a vida eterna, confessar Cristo como único e suficiente Salvador. Mas aqueles que não creem e partir dessa vida sem crer em Cristo, a Bíblia fala, Hebreus capítulo 9, versículo 7, o homem está ordenado a morrer uma só vez, depois da morte segue-se o juízo. E João capítulo 3, 16, Deus amou o mundo que deu seu Filho. 17 e 18, que não crê será condenado. Ok? Mas para você que não crê, diz que Deus não existe, tem um versículo na Bíblia que fala sobre que todo joelho se dobrará perante ele e toda língua confessará, ele irá, só o Senhor é Deus. Se o homem não confessa nessa terra, se o homem não crê nesta vida, mas haverá um dia que Deus vai ressuscitar ele e ele vai estar perante a Cristo. E vai confessar que só o Senhor é Deus e todo joelho se dobrará. E a Bíblia fala que todos vão comparecer ao grande trono branco. Aqueles que não crê, aqueles que não buscou a salvação, não pediu perdão, vai estar no grande trono branco para ser julgado, cada um segundo as suas obras. Romanos capítulo 14, 12, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Salvação é individual. Se o homem não crê, então ele vai prestar conta a Deus. Mas eu termino dizendo, enquanto tem vida, tem esperança. Se você crê, Jesus está pronto para perdoar. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.